Você não vai acreditar. Em 1995, um homem chamado MacArthur Weller, ele assaltou dois bancos em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em plena luz do dia, sem usar nenhuma máscara, e entrou no banco sorrindo para os seguranças. Horas depois, ele foi preso. E ele ficou chocado com a prisão. Ele queria saber qual era o motivo, como é que ele foi descoberto. Ele acreditava sinceramente que, por ter passado suco de limão no rosto, ele ia ficar invisível para as câmeras. Já que ele fez teste com escrita de suco com suco de limão, e nessa escrita a tinta não aparecia. Então, se não aparecia no papel, quando ele passasse no rosto, as câmeras também não viriam. Ao ler a história e o jornal, o psicólogo americano David Dunning refletiu: se a pessoa consegue ficar cega para tomar uma decisão, será que isto vale para todo mundo? Será que as pessoas acreditam em certas coisas ao ponto de tomar esse tipo de decisão? Antes da gente dar sequência, dê uma força para esse professor. Dê um like, siga esse canal que nós vamos ter muito mais conteúdo, nós vamos ter muito mais discussões e acho que vai ser muito legal. 3 anos depois, ele chama um outro colega seu da Universidade de Cornell, chamado Justin Krieger, para publicar um artigo. Eles publicaram um artigo e isto ficou conhecido como a hipótese Dunning-Kruger. Eles fizeram testes também com os alunos, com os estudantes da universidade. E nesses testes, que incluíam diversos tipos de conhecimento, incluindo gramática, os jovens, apesar de ter um desempenho ruim, se achavam extremamente competentes, mesmo aqueles que tiveram os piores desempenhos. Qual é o sentido desse estudo de David Gruner? Qual é o sentido desse estudo da dupla Dunning-Kruger para os dias de hoje? Tem todo sentido. As pessoas se acham competentes para falar sobre tudo. As pessoas se acham melhores que as outras. Há um outro estudo, tá? Há um outro estudo semelhante, feito em 1981, ou seja, já faz tempo, com um efeito chamado Ola-Sevson. O que significa? Eles reuniram estudantes, os pesquisadores reuniram estudantes dos Estados Unidos e da Suécia. E era para avaliar as habilidades deles ao volante dos carros. E, sobretudo, os estudantes que participaram da pesquisa e eram americanos se achavam melhores que os outros. Você já conhece alguém que se acha melhor motorista que todo mundo? 90% dos participantes da pesquisa se diziam melhores que os demais, mesmo que dirigisse mal. E quais os efeitos destas duas pesquisas que se complementam para os dias de hoje? É simples. O que esse efeito explica? O fenômeno explica que a nossa percepção sobre o próprio conhecimento nem sempre corresponde à realidade. Nós acreditamos que dirigimos melhor que os demais,
nós acreditamos que sabemos mais que os outros, que nós somos capazes de enganar as câmeras, porque suco de limão eu li, eu aprendi, eu fiz testes, que suco de limão vai te manter invisível. Nos dias de hoje, nós temos percebido que há pouco conhecimento, mas que há muita confiança nas pessoas, sobretudo nas redes sociais. Pessoas com conhecimento superficial sobre determinado assunto tendem a superestimar aquilo que eles sabem. A maioria não entende a complexidade do tema. Eles sequer sabem aquilo que eles ignoram. É interessante porque a partir do momento em que você adquire o conhecimento, você tem bastante conhecimento, você começa a adquirir uma capacidade da dúvida. Porque quanto mais você descobre, as dúvidas surgem cada vez mais. As fases do aprendizado comportam uma curva que é a famosa no processo de aprender algo novo. O que se atinge é uma coisa chamada pico da confiança ilusória. Você aprende o básico de um assunto, como economia, programação de computadores ou sobre esporte, e daqui a pouco você já acha que domina todo sobre o assunto. É preciso que a gente e que as pessoas entrem naquilo que a gente chama de vale da humildade. Você continua estudando. E a partir do momento que você continua estudando, você percebe a quantidade enorme de detalhes e exceções que existem aos estudos, às regras que você aprendeu. E aí a sua confiança pode diminuir. É preciso que quem trabalha com redes sociais entre no vale da humildade. É preciso que haja uma construção do domínio real. Para que você tenha um domínio real, você precisa anos de prática e estudo. Aí sim você se torna um especialista. Não as pessoas que hoje leram um livro, assistiram um vídeo, mas eu sou especialista em economia, eu entendo tudo em economia. Se eu estivesse no lugar do ministro da Fazenda, eu estaria dirigindo o país de uma forma que nós seríamos o mais rico do mundo. Gente, vale da humildade. Isto é efeito Dunning-Kruger. As pessoas acreditam em hipóteses que não se sustentam. Elas falam sobre Freud, Einstein, Foucault, Sócrates, porque ouviram falar sem jamais terem lido um livro sobre isto. Há pessoas que se consideram filósofas e vou falar sobre filosofia sem jamais ter lido um só livro sobre filosofia. Mas tem gente que nunca leu um livro completo na vida. E provavelmente tenha canais com muito mais seguidores do que eu. Eu estudo comunicação e seus efeitos, por isso que eu estou falando de Dunning-Kruger, há mais de 30 anos. Eu fiz a minha graduação com os 2 primeiros anos básicos só em comunicação. E depois complementei com jornalismo. A faculdade era assim dividida em quatro anos. Fiz a graduação, sempre tive uma curiosidade sobre comunicação. Fui fazer mestrado em comunicação empresarial na Casper Libero. Fiz meu doutorado em linguística e análise de discurso no Mackenzie. Leio quase tudo sobre comunicação e eu tenho medo em dizer que sou um especialista. Porque há tanta coisa que eu desconheço em comunicação. Talvez eu seja uma pessoa que estuda, um estudioso, um pesquisador. Agora, as pessoas leram um livro, ouviram falar de um livro e se tornam especialistas. O pior são as que seguem essas pessoas.
Por isso que nós temos um país com mais de 1 milhão de influencers. E com tantos influencers e com tanta gente seguindo esses canais, nosso desempenho nos testes internacionais, sobretudo o PISA, que é feito pela Unesco, são péssimos. Ou seja, muito blá blá, muito pouco conhecimento, e é preciso que esse pessoal entre no vale da humildade. Antes de falar, aprenda. É isso aí, gente. Até a próxima.